É sempre uma alegria ter você por aqui em mais um vídeo do canal Perfume na Pele. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre curiosidades do mundo da perfumaria. Você que me acompanha já há um certo tempo, imagino que deve gostar muito de perfumes, mas o mundo da perfumaria, ele vai muito além do que a gente possa imaginar. O mundo da perfumaria, ele é muito mais complexo e fascinante. E é isso que eu vou dizer hoje no vídeo para você, as 5 curiosidades bem legais, bem interessantes do mundo da perfumaria. Então, se você gosta de desvendar esses segredos, então fica por aí que nós já vamos falar. E a nossa primeira curiosidade é sobre as origens milenares do mundo da perfumaria. Muitas vezes a gente pode pensar que perfume seja algo moderno, que seja algo recente, mas não. Perfumes, eles são muito mais antigos do que você possa imaginar. Civilizações como os egípcios, como os romanos, eles já costumavam utilizar óleos perfumados nos seus rituais. Eles utilizavam também para perfumar o corpo, e eles também costumavam queimar resinas aromáticas, para perfumar o ambiente. É daí que vem o nome perfume, do latim perfumum, que significa através da fumaça. Outra curiosidade interessante sobre as origens milenares da perfumaria é que a fábrica mais antiga de perfumes, ela tem mais de 4.000 anos. Então isso mostra que a humanidade sempre teve esse interesse, de buscar aromas que fossem agradáveis e aplicar no seu dia a dia. A nossa segunda curiosidade são sobre ingredientes que são bizarros, mas que também custam muito caro, certo? Muitas vezes a gente não imagina que esses ingredientes estão ali fazendo parte da pirâmide olfativa dos perfumes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês já ouviram falar em ambergris? Ambergris é uma matéria-prima usada na perfumaria, ela tem um odor bastante característico, mas ela vem do trato digestório da baleia cachalote. Ou seja, em outras palavras, é um vômito de baleia, tá? Que ele é encontrado flutuando no mar, certo? E depois de passar por alguns anos aí sendo oxidado, tá? Ele desenvolve esse aroma adocicado que é característico, do ambergris, e sem contar que ele é um excelente fixador, tem uma fixação assim absurda na nossa pele. É um ingrediente extremamente raro e caríssimo. Outro ingrediente que também é bastante conhecido na perfumaria é o oud ou agarwood, que é uma nota amadeirada. Apesar de a gente muitas vezes pensar que ele vem de uma madeira sadia, a gente se engana. O agarwood, ele vem da madeira que foi atacada por fungos. E aí uma forma que a planta tem de se defender é produzindo uma resina escura, de um odor bem forte, como um mecanismo de defesa contra esses fungos. Também é um ingrediente raro e bastante caro, também aplicado na perfumaria. E o terceiro ingrediente que nós conhecemos é o orris, a raiz de orris, que nada mais é do que o rizoma da flor de íris pálida. Só que para ela desenvolver esse aroma que é utilizado na perfumaria, esse rizoma precisa secar de 3 a 5 anos. Aí só então que é extraída uma manteiga bastante perfumada e é utilizada aí na perfumaria, tem um aroma floral assim maravilhoso. Mas também, igualmente os outros 2 ingredientes que eu falei, é raro, é um ingrediente que é raro e também é extremamente caro. Por isso que tem muitos perfumes que têm um custo bastante elevado por conta dessas notas que são utilizadas. A nossa terceira curiosidade é o poder da fragrância sobre o nosso cérebro, e principalmente sobre a região que é responsável ali por guardar nossas memórias, guardar nossas emoções. O sentido do olfato é o único que tem ligação direta com uma região do nosso cérebro chamada sistema límbico.
Ali é a central das nossas emoções. Tá? Ele é o único sentido, né, que tem a ligação direta. Diferente da visão, diferente da audição, que ela passa por outras regiões do nosso cérebro até chegar no sistema límbico. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente sente alguma fragrância, a gente lembra da infância, lembra de uma pessoa especial, lembra de uma ocasião muito importante na nossa vida, porque a ligação ela é direta, tá? É a ciência por trás, né, da interpretação dos nossos sentimentos de acordo com os aromas, né, com as fragrâncias que a gente sente. Tá? Então, nós temos aí essa importante relação entre a nossa memória, né, entre a nossa memória de situações que foram muito importantes e quando a gente relaciona com uma fragrância. A lembrança ela é muito mais forte, né, de você sentir um cheiro, de você sentir uma fragrância e imediatamente lembrar, do que você ver uma imagem ou do que você ouvir um som, né, até você lembrar de fato, né, daquela situação que aconteceu. E a nossa quarta curiosidade é sobre os sintéticos, né, as moléculas sintéticas, que muitas vezes são segredos da maioria dos perfumes clássicos que a gente conhece. Muitas vezes a gente pensa que perfume, para ele ser bom, para ele ser luxuoso, ele tem que ser com ingredientes 100% naturais. Mas o caminho não é muito bem por aí. Como, por exemplo, nós temos o famoso perfume Chanel número 5, e o que traz aquele toque especial para ele é exatamente as notas de aldeídos. E aldeídos são moléculas sintéticas. Só que ele foi aplicado, né, os aldeídos foram aplicados de uma forma bastante inovadora. No entanto que o perfume ele é comentado até hoje, ele é fabricado até hoje. Todo mundo que trabalha com perfumaria ou conhece ou já ouviu falar, né, do famoso e icônico Chanel número 5, e a maior parte das notas são notas sintéticas. Então o que a gente tem que pensar é que hoje, né, um perfume, para ele ser bem construído, nós temos mistura das notas naturais quanto das notas sintéticas, de uma forma muito bem trabalhada. E também pensando na parte da sustentabilidade, né, tirar totalmente, né, o extrativismo da natureza, sendo que você tem a possibilidade aí de trabalhar com moléculas sintéticas que venham trazer aí, né, construção de fragrâncias bastante complexas. E a nossa quinta e última curiosidade é sobre a transformação ética, né, de ingredientes de origem animal. Existem alguns ingredientes que são utilizados até hoje na perfumaria, como é o caso do almíscar, como é o caso da civeta, mas lá no passado eram ingredientes extraídos exclusivamente de animais. E em alguns casos a extração ela não era nada amigável, era uma extração bem cruel, diga-se de passagem. Mas com a evolução da química na área da perfumaria, hoje já é possível você recriar em laboratório moléculas, né, que imitam o aroma, né, imita a fragrância do almíscar, da civeta, não tendo mais a necessidade de você fazer a extração de um animal, né? Não tendo mais a necessidade de se extrair dessa forma. Então aqui a gente vê uma evolução da ciência a favor da perfumaria. Você mantém as notas, né? Você mantém as fragrâncias e sem a necessidade de você extrair de um animal. Pessoal, então essas foram as 5 curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia todas elas. São curiosidades que vai desde a idade da perfumaria, até a evolução científica, na criação de moléculas sintéticas, na evolução da perfumaria como um todo, certo? E eu quero saber de você, conta pra mim nos comentários qual foi a curiosidade que mais te impactou, se você conhecia todas elas ou se foram todas novidade para você. Eu gosto desse retorno, né? Eu gosto desse feedback de vocês. Quero aproveitar também, né, para convidar, se é a primeira vez que você está me vendo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações,
não perca nenhum vídeo, não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo para você e nos vemos no nosso próximo vídeo.